Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os problemas da África. Bom, a África certamente foi o continente que mais sofreu com a escravidão. O povo que mais foram escravizados foram os africanos. Por volta de aproximadamente uns 300 anos, eles foram escravizados em larga escala. Por isso, a gente vê o continente africano como um continente pobre, um continente atrasado, um continente com grandes doenças, e a gente não percebe, a gente não imagina que a África também é um país um país bastante rico, principalmente, digamos, em minérios. Bom, essa escravidão ela gerou lucros demais para muitos empresários, para muitos grupos, é, e esses lucros geraram riquezas enormes em países da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil inclusive, mesmo com é, mesmo com tantos sofrimentos daquelas pessoas, ninguém ligou, o importante era o lucro. A exploração mineral na África, assim, depois que, digamos que deixou de existir a escravidão na África, como assim, a pressão para os traficantes de escravos foi muito grande. O que aconteceu? Depois os europeus, países como Inglaterra, França, resolveram então partir para explorar o continente africano. E outros países também, por exemplo, países como Portugal também teve participação nesse, nesse, nesse detalhe, nessa exploração. É, Depois de muito tempo de exploração, eles perceberam que aquilo ali ia gerar muitos conflitos. Não era uma terra, digamos assim, que garantia um futuro bom. Assim, eles perceberam que não era um lugar que eles iam ter vida fácil. Por isso eles resolveram dividir os países, fazer a divisão para existir os países da África. Isso não, assim, até uma época, digamos assim, um pouco recente. Só que essas divisões foram muito mal feitas. É, Elas foram feitas como os países africanos fizeram suas independências desconsiderando os diversos direitos dos povos. Por exemplo, as fronteiras que eles chamavam de fronteiras artificial, onde, por exemplo, eles fizeram um mapa da África e dividiram, digamos, na régua e montaram esse lugar aqui é tal lugar, vai ser o país tal, e sem respeitar, por exemplo, tinha grupos, etnias de pessoas que tinham a mesma língua, os mesmos costumes, foram afastados. Outra coisa, tinha etnias, tinha povos que eles eram inimigos, assim, inimigos milenares praticamente, ficaram juntos, por isso que realmente, e aí o problema se agravou ainda mais. E também muitos chefes de tribo eles resistiram à invasão dos europeus e falaram, não, assim, aqui quem vai, a gente mesmo pode achar que a gente mesmo governa. E por isso ficou assim, essa questão dos países europeus, digamos assim, manter impérios
foi uma coisa vergonhosa, porque esses lugares, poucos lugares onde houve o império, esse imperialismo europeu, se sobressaíram. São países que continuam, ainda até nos dias de hoje, continuam países pobres. E pessoas daqueles países também continuam, assim, são pessoas que não conseguiram se sobressair. Tem, exemplo de pessoas que saíram bem, assim, que se destacaram, como por exemplo, Gandhi, que a Índia pertencia à Inglaterra, mas Gandhi conseguiu, através dos seus esforços, conseguiu estudar e conseguiu destacar no seu país. Agora, uma questão que eu acho assim, super, assim, chega a ser um pouco curiosa, é como as pessoas dos países não conseguem se libertar da influência do império. Por exemplo, vamos dizer do Brasil. O Brasil é um país que já libertou de Portugal, já faz também praticamente mais de 2 séculos, e o país não consegue se livrar daquelas mazelas europeias, porque assim, imagina só, se temos conhecimento, se temos universidade, se temos tudo, falta, digamos assim, a gente não consegue entender por que o país não consegue se livrar. Parece que os governantes, os governantes desses países, inclusive países do Brasil, eles não conseguem, parece que o DNA o DNA do império passa para eles. Então, o que aqueles países europeus fizeram de ruins para os povos aqui do Brasil, por exemplo, os governantes do Brasil fazem com seus conterrâneos. Os governos são ruins. Agora, os governos são ruins não porque pertencem ao império, são ruins porque não querem se livrar daquelas mazelas do império. Bom, isso é o que eu entendo.